Quando quiseres, diz. Vamos prosseguir agora com a apresentação de Arlindo Oliveira, intitulada Podem os computadores ser criativos?, que irá ter a duração aproximada de 20 minutos. Obrigado. Olá, boa noite. Conseguem ouvir-me? Penso que sim. Preciso do... Está aqui. Portanto, este é o tema da apresentação. Eu não vou tentar responder à pergunta. Vou, pelo contrário, dar-vos algumas ideias sobre como poderão vocês mesmos tentar responder à pergunta. Fala-se muito nestes dias sobre a inteligência artificial, sobre a possibilidade dos computadores poderem vir a desempenhar tarefas que normalmente são desempenhadas por humanos, e geralmente há sempre 2 ou 3 áreas onde nos refugiamos e dizemos: os computadores aqui não vão. Os computadores nunca vão sentir emoções, nunca vão sentir amor, nunca vão ser criativos, nunca vão ser artistas. É possível que sim, é possível que não. Como eu disse, não vou tentar responder esta pergunta, mas vou-vos dar um ponto ou outro para talvez vocês mesmos poderem tentar responder à pergunta, até porque há muitas respostas a esta pergunta. O primeiro computador realmente universal foi o engenho analítico de Charles Babbage, algures nos princípios do século XIX. Nunca funcionou, nunca foi construído, mas foi programado. E Ada Lovelace ficou conhecida por ter sido a primeira pessoa que pensou em fazer programas para este computador, que é um computador eletromecânico, puramente eletromecânico. E neste processo ela foi também a primeira pessoa a perceber que os computadores não manipulam só números, não mexem só em números. E escreveu a dizer que pode também trabalhar sobre outras coisas, não sejam números, como símbolos, como pitched sounds, como música, tudo isso. Não é? E, portanto, ela percebeu, de facto, que os computadores são máquinas muito mais universais e que não servem só para fazer contas. Mas ela também disse, curiosamente, que o engenho analítico não tem pretensões de criar nada. Só pode fazer o que for dito para fazer, só pode fazer aquilo que nós o programamos para fazer. Isto é inteiramente verdade. Os computadores fazem aquilo que são programados para fazer. Portanto, ela respondeu pela negativa. Curiosamente, esta resposta pela negativa não é tão final como isso tudo. Porquê é que não é tão final como isso tudo? Porque o simples facto dos computadores só fazerem aquilo que são programados para fazer não é uma garantia assim tão forte que isso impeça a criatividade. Porque, bom, a criatividade é uma coisa complexa. Nós nem sequer percebemos bem o que é a criatividade. Seguramente que há várias formas de criatividade. Seguramente que há vários níveis de criatividade. Há o que podemos chamar de criatividade incremental, onde um computador ou uma pessoa copia o trabalho de um artista ou se inspira no trabalho de um artista. Há a criatividade revolucionária. Por exemplo, Albert Einstein, quando inventou a teoria da relatividade, podemos argumentar que foi uma criatividade revolucionária, porque até lá ninguém tinha pensado naquelas ideias que apanharam o mundo da ciência de surpresa. E depois há várias outras formas. E, portanto, não há uma definição única de criatividade. Não é tão fácil assim dizer se um computador pode ou não ser criativo. Portanto, o que eu ia fazer, se conseguir, vamos ver se isto funciona tudo, era dar-vos aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, o que vão ouvir são 2 pequenas peças compostas por computador, compostas por algoritmos. Talvez conheçam o estilo. Portanto, esta peça foi composta por um computador, obviamente inspirada nos Beatles, não é uma peça dos Beatles, embora se vocês não forem muito experts, muito peritos, né? Pedia agora o segundo som, que é uma peça também composta por algoritmos e inspirada no estilo de Bach, em particular arranjada no estilo de Bach. Podemos pôr a tocar. Está a andar.
portanto, estas duas pequenas peças dão-vos uma ideia. Isto não era tão fácil como parecia, não é? Porque, de facto, não houve, nem Bach, nem os Beatles estiveram envolvidos na composição destas peças. Podia agora que passássemos ao próximo slide e que pusesse a tocar esse vídeo. Esta peça não é inspirada no estilo de ninguém. Esta peça foi composta por um computador, para uma orquestra, aliás, há um CD, e foi executada por uma orquestra várias vezes, aliás, neste caso é interpretada pela Orquestra Filarmónica de Málaga, mas depois também foi interpretada por outras orquestras e foi interpretada em honra do Alan Turing. Bom, nós não vamos ter tempo, obviamente, para ouvir a peça inteira, até porque toda a peça são vários andamentos, portanto é cerca de 1 hora, mas esta peça foi composta inteiramente por algoritmos evolutivos, baseada em algoritmos genéticos, não é inspirada em nenhum compositor em particular e já teve várias interpretações e podem comprar este CD sobre isto. Portanto, também, muito obrigado. Vamos. E, portanto, isto penso que vos dá pelo menos uma ideia que a resposta pode aos colaboradores ser criativos, que não é assim tão claro que a resposta seja não. Pelo menos levantam-nos algumas questões. Portanto, eu iria passar agora e como é que funcionam estes... Bom, a criatividade pode ser de muitas maneiras. Neste momento, o que se chama normalmente de inteligência artificial são tipicamente mecanismos baseados no que se chamam redes neuronais profundas. São redes que são inspiradas vagamente na estrutura do cérebro humano, na estrutura do córtex humano, e que permitem desempenhar tarefas. Neste caso, a tarefa que está a ser desempenhada é o reconhecimento de dígitos manuscritos, e vem ali o reconhecimento de cada um destes dígitos, mas esta rede que foi treinada para isto, estas redes podem ser treinadas para fazer outras coisas. Em particular, podem ser treinadas para gerarem obras de arte num certo estilo. Por exemplo, o que eu tenho aqui, alguns de vocês conhecerão algumas destas, existem aplicações para o telemóvel, mas também sites na web. Portanto, vocês podem basicamente pegar numa fotografia vossa, pegar num estilo de um pintor, não é? E depois dizer, olha, pegue nesta fotografia e transforme esta fotografia no estilo deste pintor. Dirão, isso não é assim muito criativo, não é? Ele está a copiar o estilo do pintor. É verdade, não é assim tão criativo. Mas eu já vou um bocadinho mais à frente. Portanto, estes são 4 fotografias minhas, e depois traduzidas no estilo de certos pintores. Eu vou-vos aqui só dar uma ideia. Este foi o original, é um Monet, e ali é uma fotografia minha traduzida para Monet, se assim quiserem. É? Esta aqui é mais fácil, este é o Van Gogh. E, obviamente, e com certeza que há aqui pessoas que percebem de pintura e reconheceriam à primeira vista que aquilo é uma coisa falsa, não é? Vagamente inspirada no estilo do Van Gogh, e que este é original, mas para pessoas que não sejam assim tão peritos, a pergunta e a resposta, em particular, não é assim tão óbvia e tão direta como isso. E, portanto, esta resposta à pergunta, podem os colaboradores ser criativos, em última análise, temos de tentar atacá-la de uma maneira um bocadinho mais científica. E o método mais científico que nós conhecemos para isto é uma coisa que se chama o teste de Turing. Muitos de vocês, ou talvez todos vocês já tenham ouvido falar no teste de Turing. O Turing, de facto, não estava a endereçar a questão da criatividade, o Turing estava a endereçar a questão da inteligência artificial, e o que ele disse, definir inteligência é muito difícil. Okay? E, portanto, se nós queremos responder à pergunta, pode um computador ser inteligente, temos de arranjar a maneira de não podermos fazer batota, não é? Porque senão a gente faz batota. A gente diz, o computador não é inteligente, o que é inteligente são seres humanos de carne e osso. E, portanto, o Alan Turing realmente propôs um teste que impede que nós façamos batota. E qual é esse teste? É um teste muito conhecido, é o teste de Turing. É um teste onde ele diz, vamos fazer assim, escondemos atrás de uma parede, escondemos um computador, escondemos uma pessoa, só comunicamos através de teclado, mensagens escritas, SMS, se preferirem, não é? Mensagens, ou WhatsApp, se preferirem, e pomos aqui uma pessoa. E a pessoa, o objetivo dela é distinguir qual é o ser humano e qual é o computador.
Se conseguir, a esmagadora maioria das vezes, distinguir qual é o ser humano, qual é o computador, então o computador não é com certeza inteligente, porque não consegue emular a inteligência humana suficientemente bem. Se o júri não conseguir distinguir qual é o ser humano e qual é o computador que estão atrás da parede, então passa ao teste de Turing. Porquê é que o teste de Turing é tão importante? Porque o teste de Turing, pelo menos filosoficamente, porque o teste de Turing primeiro remove a possibilidade de fazer batota e, em segundo lugar, remove qualquer predisposição, qualquer bias que nós tenhamos, de maneira a definirmos o que é inteligência ou não, baseado na aparência ou no que nós conhecemos do sistema. Não é? Quer dizer, se eu tivesse decidido se um de vocês é inteligente, percebendo como é que funciona o vosso cérebro, é uma coisa, basicamente, é sem esperança. Não há maneira de... Mas, da mesma maneira, nós também não temos esperança de perceber como é que funciona um programa complexo de computador. E, não tendo essa esperança, temos, de facto, de fazer algum tipo de teste que seja opaco, ou seja, que nós não olhamos para dentro do sistema. Só podemos usar tipo caixa preta. O sistema responde desta maneira e temos de tomar a decisão se é inteligente ou não. Okay? E o que eu ia usar, ia usar-vos a todos vós como o júri do teste de Turing. Está bem? Portanto, pedido. E o tema... isto é uma piada, não é? Portanto, ia usar o seguinte. Este é um site que existe na internet e alguns destes poemas foram escritos por computador, por robôs, outros poemas foram escritos por seres humanos. Ok? E vocês também podem ir lá, e a gente se conseguir vai lá, mas vamos só aqui fazer 2 ou 3 experiências. Isto é em inglês, lamento, não sei se conseguem ver, talvez mais ou menos. Um bocadinho pequenino. Portanto, este é um poema, e a pergunta é, foi escrito por um computador, por um programa, ou foi escrito por um ser humano? Portanto, dou-vos 1 minuto para tentarem ler e inspirarem-se no espírito do poema. Okay? E agora pergunto, quantas pessoas é que acham que foi escrito por um ser humano? Portanto, quem é que acha que foi escrito por um ser humano, homem ou mulher? Ponha a mão no ar, por favor. Não vale absterem-se, não é? Portanto, só há 4 pessoas que acham que foi escrito por um ser humano. Quantos é que quem acha que foi escrito por um computador, por um programa? Não está mal, mas há muita gente que não levantou o braço em caso nenhum, estão com medo? Não se consegue ler, isso é que é o problema. Bom, então vamos ficar. Ok. Este foi escrito por um computador. Ok? Foi escrito por um computador. E este? Eu já ponho um bocadinho maior para poderem ver todos, está bem? E este foi escrito por um computador ou por um ser humano? Portanto, quem é que vota a favor de ser humano? Quem é que vota a favor de computador? Não está mal, não está mal. Okay. Foi de facto feito por um computador. Acho que ainda tenho mais um. E este? Foi escrito por um ser humano ou por um computador? Eu vou pôr a seguir um exemplo em real time, que é mais fácil, que a gente vê as letras maiores. Quem é que vota a favor de computador? Nós não somos computadores, temos que ler. Pois, eu peço que é verdade. Claro. Não só temos de ler, como temos de tentar perceber um bocadinho o que está por trás. Portanto, eu estou aqui a acelerar um bocadinho, exatamente. Portanto, repetindo, quem é que acha que foi escrito por um computador? Quem é que acha que foi escrito por um ser humano? Não, seja, isto é, crowd wisdom até funciona. Este foi, de facto, escrito por um ser humano. Portanto, destes 3. Mas mesmo assim não é tão fácil como isso tudo, não é? Portanto, Mas vocês podem fazer... Deixa-me ver se isto funciona. As letras estão um bocadinho maiores aqui ou não? Ok, eu agora este não sei a resposta. Portanto, este aqui, estou com vocês. Portanto, ajudem-me lá. Aquele é pequenino. Computador ou ser humano? Quem é que vota a favor de computador? Pouquinhas pessoas. Quem é que vota a favor de ser humano? Mais gente. Ok. Portanto, esta maioria aqui diz que foi
ser humano, certo? Vamos ver. Não, foi um computador, lamentavelmente. Não. Portanto, como veem, foi usado usando um programa particular. E vamos só experimentar mais um, como é que isto funciona. Mas é um problema difícil, estão a ver, 53% das pessoas acertam, mas marginalmente, é de facto difícil. Deixa-me ver outro. Este também não é muito grande. Ok. Pessoa ou computador? Este, por acaso, parece mesmo um computador, não é? Ok, quem é que vota a favor de computador? Boa, ok. Quem é que vota a favor de ser humano? Pouquinhas pessoas. Portanto, computador. Este estava de cá. Ok. Aliás, este, como veem, é muito fácil, toda a gente acerta aquilo. Pronto. E o último? O último? Computador ou ser humano? Quem é que vota a favor de computador? Pouquinhos. Quem é que vota a favor de ser humano? Muitos, ok? Novamente é difícil, não é? Bom, portanto, moral da história, o que é que eu queria partilhar com vocês? Não é assim em primeiro lugar, não é assim tão difícil distinguir ou identificar a criatividade humana, não é? Quando o problema é tornado realmente numa caixa preta e quando as coisas estão escondidas através de uma parede e nós não temos mais informação, não é assim tão fácil distinguir o que é obras de arte, neste caso, o que é gerado por computador ou por ser humano. É claro que as fotografias que eu mostrei são mais fáceis, porque o estilo do pintor, por enquanto, pelo menos, ainda é mais difícil de imitar na perfeição e também as obras dos pintores são mais conhecidas, apesar de tudo, que os poemas. É claro que na música já é muito mais difícil. Eu estive em conferências onde passaram várias obras do Bach e várias obras compostas e a malta não acertava. É mais difícil, porque não há assim tanta gente a conhecer toda a obra do Bach, não é? E, portanto, o que eu queria partilhar aqui com vocês, não é trivial distinguir criatividade humana de criatividade falsa, se assim quiserem, nos computadores. E isto é ainda mais difícil noutros tipos de tarefas. Se eu vos tivesse mostrado textos, por exemplo, gerados por computador, textos sintetizados por um programa de inteligência artificial sobre um dado tema, comparado com textos gerados por jornalistas humanos, é claro que é um nível, se quiserem, um bocadinho menos avançado de criatividade, mas se eu vos tivesse mostrado era extremamente difícil distinguir. E, portanto, volto à pergunta com que comecei a apresentação, podem os computadores ser criativos ou não? E espero que cada um de vocês tenha alguns dados para responder a essa pergunta vocês mesmos, uma vez que eu não tentarei responder, nem tentarei dar aqui uma pista para isso. Tá? Muito obrigado. Vou só aqui pôr isto. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir-se ao espaço Fórum junto ao secretariado. Pour poser vos questions et échanger avec les conférenciers, rendez-vous à l'espace Forum à côté du secrétariat. Aquele gajo é um desorganizado. Já o chateei 3 vezes. Eu vou depois para marcar a data. Eu já lhe disse, ele disse-me que ia responder. Vou responder agora. Ele é um bocadinho desorganizado, sim. Tem outros talentos. Não, mas ele é muito bom, mas o mail não é o ponto forte dele. Está bem, eu vou insistir um bocadinho. Eu vou entrar aqui fácil. Obrigado. Meu nome é Nuno Sousa, eu trabalho para a Accenture, que é uma consultora Sim, de ok. tecnologia. Eu trabalho com ciência e inteligência artificial. Não acha que isso está precisamente ligado com a proficiência neste momento da inteligência artificial na comunicação? Eu trabalho mais ou menos nessa área, ou seja, ensinar a máquina a compreender. Sim. E aquilo, por exemplo, estar num determinado nível onde o computador é capaz de compreender as pessoas locais. Claro, é isso. Mas